Santo Afonso Maria de Liguori. Acredite no poder transformador da fé e na força que reside na devoção sincera. Neste vídeo, vamos mergulhar na inspiradora vida de Santo Afonso Maria de Liguori, um homem que não apenas moldou sua existência pela oração e dedicação, mas também deixou um legado imortal de santidade e sabedoria. Vamos descobrir como este incansável escritor, teólogo e músico tornou-se um farol de esperança e virtude para milhões de fiéis ao redor do mundo. Prepare-se para uma jornada espiritual que revelará a profundidade de sua entrega a Deus e o impacto duradouro de suas obras. No dia 1º de agosto, a Igreja celebra Santo Afonso Maria de Liguori, doutor da Igreja, bispo de Santa Águeda e fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, que entrou para a glória em 1º de agosto de 1787. Arianella, situada nos arredores poéticos de Nápoles, era a vila da histórica família de Liguori. Foi lá que, na manhã de 27 de setembro de 1696, nasceu Afonso. Sobre seu berço já cintilavam os esplendores de uma nobre linhagem e do renome paterno. Dom José, o pai do santo, pertencia à nobreza, possuindo nome e escudo de fidalgo. Era preposto do rei Carlos VI, comandando os navios reais. Mas, sobretudo, era um homem profundamente crente. Desposou Dona Ana Cavalieri, não menos religiosa nem menos nobre que ele. Dona Ana era irmã do bispo de Troia e pertencia à nobre família dos Cavalieri. Até a palavra profética de um santo, São Francisco de Jerônimo, veio iluminar o berço do nosso santo. Esta criança, disse Jerônimo, tomando o menino que lhe apresentavam os pais, não morrerá antes de 90 anos, será bispo e realizará maravilhas na Igreja de Deus. Do pai, Afonso herdou uma vontade férrea e uma inteligência viva e perspicaz, enquanto a influência materna lhe colocava no coração uma ternura irresistível. Cedo começou sua carreira de santo e de sábio. Ainda jovem, já frequentava as associações religiosas, fugindo dos companheiros briguentos e amigos de palavras pesadas. Naturalmente, não eram pequenas as esperanças que Dom José de Liguori depositava nele. Com efeito, destinou-o aos estudos das artes liberais, das ciências exatas e das disciplinas jurídicas. Foram rápidos os progressos de Afonso na jurisprudência. Com 16 anos e poucos meses, doutorou-se em ambos os direitos. Com espanto geral, começou a colher louros e triunfos no foro. Imagine-se quantos planos e quantos castelos de grandeza construía o envaidecido pai. Mas, no coração de Afonso, a graça divina já havia aberto profundos sulcos e inspirado outras rotas de grandeza. Ele era fervoroso sócio da congregação dos jovens fidalgos e doutores. O sacrário o atraía como um ímã. A Maria Santíssima entregará ao santo a guarda do lírio de sua pureza. Todos os anos fazia os exercícios espirituais. Entretanto, Dom José já procurava uma noiva para o filho. Encontrou-a na pessoa de Teresa, sua sobrinha, filha do príncipe de Presixio. Aconteceu, porém, que essa sobrinha, ao nascer um irmãozinho, já não ficaria como única herdeira dos bens paternos. Isso fez esfriar os entusiasmos do santo. Coberto de vexame, retirou-se do foro, exclamando: "O mundo, agora eu te conheço. Adeus, tribunas." Chegando em casa, Afonso fechou-se no quarto por muitos dias, entregue à meditação e à tristeza. Estavam cortadas as amarras, e o navio ia singrar por mares novos, menos procelosos. Nosso advogado começou uma vida entregue às obras de caridade e à oração. Foi quando trabalhava no Hospital dos Incuráveis que ouviu, por 2 vezes, o chamado misterioso: "Afonso, deixa o mundo." Em 23 de outubro de 1723, vestiu o talar do clérigo. Em 21 de dezembro de 1726, foi ordenado sacerdote. Tudo isso, porém, lhe custou renhidas lutas com o pai, que não podia se conformar com a escolha feita pelo filho. Mais tarde, Afonso recordava com pavor essas horas de combate. Agora, a carreira de Afonso foi rápida. Do altar, foi para o púlpito, tornando-se popular como pregador e estimado como verdadeiro apóstolo. Procurava de preferência os pobres Lazzaroni e a meninada abandonada pelas ruas de Nápoles. Muito se mortificava Dom José ao ver o filho metido no meio do povinho, desprezível a seus olhos de fidalgo. Nosso santo não se esmorecia, contudo.
Passou a morar no hospício dos padres chineses e pensou seriamente em ir para as missões pagãs. Mas o homem se agita, e Deus o conduz. Adoentado, Afonso foi enviado à Escala para repousar. Aconteceu que lá havia um convento de irmãs, e entre elas destacava-se por sua virtude a irmã Maria Celeste Crostarosa. Em 3 de outubro de 1731, a irmã lhe revelou a visão que tivera, e Afonso estava designado por Deus para fundar uma nova congregação. Começou então o duelo entre Deus e a humildade do santo. A luta foi um verdadeiro martírio para Afonso. A Santa Irmã chegou mesmo a intimá-lo: Dom Afonso, Deus não o quer em Nápoles, chama-o para fundar um novo instituto. Resolvido a isso, depois de se haver orientado com Falcoia, seu confessor e mais tarde bispo, o santo teve de enfrentar tremenda oposição do pai. Este recriminava o filho por sua dureza de coração ao querer abandoná-lo para se meter na aventura de fundar um novo instituto. Mas a graça venceu, e em 9 de novembro de 1732, Afonso fundou em Escala a Congregação dos Padres Redentoristas, que no começo tinha o nome de Instituto do Santíssimo Salvador. Seus primeiros companheiros eram todos sacerdotes e logo começaram a dedicar-se à pregação. Não tardou a aparecer a desunião nas ideias. Alguns queriam que o instituto, além da pregação, se dedicasse também ao ensino. Afonso bateu-se pela exclusividade da pregação aos pobres, às regiões de gente abandonada, na forma de missões e retiros. Venceu seu ponto de vista. Em 1749, o Papa Bento XIV aprovou as regras do Instituto, que tinha por fim a imitação de Jesus Cristo e a pregação de missões e retiros, preferencialmente à classe mais abandonada. À frente de seus súditos, Afonso percorreu cidades e vilas do sul da Itália, convertendo pecadores, reformando costumes e santificando as famílias. Era um facho ardente que deixava em chamas de amor divino os lugares por onde passava. Mais do que suas palavras, pregavam seus exemplos de virtude, de penitência, de caridade e de santa inocência. As cidades disputavam Afonso como pregador. Um dia, soube Afonso que queriam nomeá-lo arcebispo de Palermo. Pediu orações para que se evitasse o grande escândalo ou de sua nomeação. Os redentoristas se obrigam a renunciar a toda a dignidade eclesiástica. Mas em 1762, o Papa Clemente XIII impôs-lhe a mitra de Santa Águeda dos Godos. Vontade do Papa é vontade de Deus, disse o santo e curvou a fronte. Durante 13 anos, pastoreou sua diocese, reformou o clero, os costumes e as igrejas. A vida religiosa nos mosteiros e conventos transformou-se. Os diocesanos pasmaram ao ver que tinham um santo por bispo, quando a fome assolou a diocese. Afonso vendeu até as alfaias, os móveis de seu pobre palácio, seu anel de bispo, para acudir aos necessitados. Em 1775, a seu pedido, o Papa Pio VI livrou-o do bispado. O santo patriarca voltou pobre para seu convento e, ali, a mão de Deus o experimentou e lhe burilou lindas facetas de virtude. Afonso, abatido por sofrimentos físicos, teve o desgosto de ver a cisão no seu instituto e, por mal-entendidos, foi até excluído da congregação que fundara. Com heroica paciência, nosso santo sujeitou-se a tudo. Velho e doente, animava Clemente XIV para resistir aos que queriam suprimir a companhia de Jesus. E, numa prodigiosa bilocação, foi assistir o referido Papa na hora de sua agonia. Finalmente, após longo martírio no corpo e na alma, roído por dores e secas espirituais, morreu calmamente no Senhor em 1º de agosto de 1787, aos 91 anos de idade. Em 1816, foi declarado beato, sendo canonizado em 1839 por Gregório XVI, honra que Pio VIII já quisera prestar-lhe em 1830, não o podendo fazer por causa da Revolução. Afonso foi um escritor incansável. Deixou para os sacerdotes a sua célebre Teologia Moral, para os religiosos, a verdadeira esposa de Cristo, para o povo cristão, livros cheios de verdadeira e ungida piedade, tais como Meditações sobre a Paixão do Salvador, Glórias de Maria, Visitas ao Santíssimo Sacramento e o Tratado sobre a Oração. Foi historiador, apologeta, pregador, poeta e músico. De tudo, deixou valiosas lembranças ao povo cristão. Chegam a 90 suas obras publicadas e a 1913 os manuscritos que deixou. Por isso, a Igreja lhe concedeu em 1871 o título de Doutor Zelosíssimo.
As obras de Afonso têm a perenidade das fontes e das árvores seculares. Foram traduzidos em mais de 64 línguas os livros O Visitas ao Santíssimo Sacramento e O Glórias de Maria Santíssima. Reflexões. Afonso fez o voto de não perder uma parcela de tempo. Só assim se explica o vasto número de suas obras. Sua devoção ao Santíssimo Sacramento e à Mãe de Deus é evidente. Ele as recomendava com empenho e carinho a todos os fiéis. É o verdadeiro santo de Nossa Senhora e do Santíssimo Sacramento. Não pense, leitor, que em outras devoções, que não estas, encontrará a força e a graça para salvar sua alma e se santificar. Afonso foi, sobretudo, o homem da oração. Em sua frase, perde-se quem não reza e salva-se quem não cessa de rezar. Portanto, cuide-se, leitor, de não fazer pouco da oração ou de reduzi-la ao mínimo possível em sua vida. Do contrário, corre sério risco de perder sua alma e sua glória. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, vítima da perseguição valeriana, o Papa Santo Estevão. Na Bitínia, no tempo da perseguição diocleciana, o martírio de Santa Teodota com seus 3 filhos. Todos sofreram morte pelo fogo. Na Tunísia, São Rutílio, que depois de diversas tentativas de fugir dos seus perseguidores, sofreu o martírio pela fogueira em 211. Santo Afonso Maria de Liguori, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a Santo Afonso Maria de Liguori ao vosso povo como pregador e ministro de vosso grande amor, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de viver na esperança de nossa salvação e de encontrarmos sempre força e conforto em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.